GB só, é bem levinho mesmo. Ele é bem leve. Ele é meio chato de fazer o pendrive, tá? Você baixa ele e tudo. Na hora que você vai... Tem uma opção que você baixa o criador do pendrive. Tem Tá? o USB Maker aqui que ele já... Isso, é esse aí, é esse aí. Pega esse, é mais fácil. Só que ele demora, porque ele vai... Aí você fala, o download foi rápido, 1 GB só, mas ele vai criar o pendrive. Demora pra caramba. Demora uma meia hora, uns 40 minutos, vai demorar. E aí terminou, você tá com o pendrive já com o sistema rodando. A diferença é que na hora que você dá o boot pelo pendrive, você já liga o sistema, ele já pede um usuário do Google, o pessoal só tem que ter uma conta no Google. E a partir disso, ele vai aparecer uma opção de instalar no HD, se a máquina tiver um HD. Só que ele não deixa você gerenciar essa instalação. Então, tem que ser um HD vazio ou um HD que você possa perder os dados que tem lá, porque ele toma conta do HD. Então, não dá para você, vou realizar o particionamento, eu quero deixar uma partição para os dados. Não, ele toma conta do HD sozinho. Então, ele não deixa você fazer esse tipo de gerenciamento. Então, se você quiser instalar ele num HD, tem que saber que aquele HD vai ficar só para ele. Aí fica bem mais rápido que o do pendrive. A não ser que seja um pendrive USB 3.0, mas pensando em máquina antiga, provavelmente não. Professor, aquele japonês que você mostrou, ele também pode ser pensado? Japonês? Ou acho que Deepin. O Deepin é chinês. Chinês. Isso aí, chinês. Ele também pode ser uma opção? Não é a mesma coisa, hein? Cuidado, hein? Chamar um chinês japonês, um japonês chinês, o cara fica chateado. Teve uma vez que eu joguei pelo Botafogo e na época a gente tava com o pessoal da China, né? Aí elas odiavam quando a gente tava jogando e eles comparavam eles com o japonês. É meio complicado, né? Mas pra chegar pra Paulista pode... chamar de carioca, não dá muito certo. Ele também pode ser uma opção ou não? Então, ele nessa situação, eu já acho que não, tá? Na minha opinião, porque ele não é um sistema leve. Eu estou usando ele hoje no meu desktop. E ele não é leve, não. Vamos pôr que ele se compara com o Windows 10 em desempenho. Então, dá um pouquinho mais de... Eu acho que ele não seria tão ideal. Você teria que ter... Para ele rodar mais ou menos assim, uns 2 GB de RAM. Para ele rodar legal, uns 4. Visual dele, do jeito que ele é montado. Beleza, né? É isso aí. Aí ele é bem mais pesadinho. Ou para essa situação que o Gabriel trouxe, o Cloud Ready é perfeito. Perfeito mesmo. Porque se você colocar um Linux, o Windows FX, que ele é aquele Linux que parece Windows, né? Ele não é tão levinho também, não. Né? Eu tava fazendo uns testes com ele aqui, mas em máquina virtual, mas eu não achei ele muito leve, não. Se você pegar um Debian, um Ubuntu, ou um Debian mesmo, colocar lá tudo, ele é um sistema diferente, né? Que a pessoa não está muito acostumada. Esse Cloud Ready, que é o Chrome OS, né? Ele é super intuitivo, não tem nada. Então você ligou ele ali, é super rápido para ligar. Né? O login é o login do Google, do seu e-mail. E ele tem, você abre lá, você olha ali embaixo, tem uma pastinha e tem o ícone do Chrome. Então, para quem acessa a internet, você está em casa. Um celular em casa. É ótimo, muito bom mesmo. Deixa eu ver minha máquina aqui, que eu vou compartilhar com vocês a minha tela. Que ela já deu uma esquentada já, né? A máquina virtual aqui está precisando esquentar. Não dá problema. É isso aí. Esse aqui é print que você pegou agora ou você pegou da internet? Ah, tá. É que esse aí já é o... Achei que você... tem umas versões aí na internet de você conseguir instalar o Chrome OS nessas versões mais novas no PC.
Nunca peguei para testar, não, porque parece bem chatinho, né? E no final das contas dá a impressão que não vai dar muito certo, não. Esse Cloud-Ready é um negocinho já pronto, né? Mas aí tem uns lá que aí você consegue, faz uma rola e você consegue instalar desse jeito os aplicativos de Android, né? Aí, se achar um desse aí, se vocês conseguirem testar e funcionar, maravilhoso. Ia ficar bem mais legal que o Cloud-Ready. Tá? Beleza. Então vamos lá. Na aula de hoje, pessoal, quero mostrar para vocês. Depois eu vou dar uma focada melhor aí, viu, Fábio, nessa questão do compartilhamento do Linux com o Windows lá e o backup, tá? Finalzinho da aula. Isso, ou então depois também eu monto uma outra coisa aí, tá? Um documento aí com os passo a passo que eu acho que fica para ter em conjunto com o vídeo, né? Você tem um vídeo, mas aí você tem um arquivinho com os comandos, com passo a passo, talvez fique mais legal. Não, assim, apesar que o seu vídeo ficou muito bom, ficou certinho, bem instrutivo. Acho que a minha máquina mesmo está ajudando. Entendi. O jeito que você fazia, que você baixava para os download, era assim, uma imagem diferente que estava acontecendo no computador. Entendi. Então, assim, os comandos até acertavam, não gerava erro, só que gerava uma tela diferente, não conseguia dar sequência. Beleza. Bem de boa. Não, então, depois a gente vê sim. Isso aqui. Então, hoje a gente vai fazer o seguinte, eu vou mostrar aqui para vocês, né, a questão do backup no Windows, né? Então, a gente fez um backup simples lá no Linux, agora a gente vai fazer um backup simples no Windows. Porém, o Windows ele tem uma ferramenta nativa, né? Tudo que eu falo de software nativo, de aplicação nativa, que já está incluído no sistema, não precisa instalar nada. Então, eu vou fazer, preferencialmente, uso desse tipo de ferramenta que já está embutido no sistema. Tá? Vou compartilhar aqui. Tá, então, eu tenho aqui aquela mesma máquina, meu Windows 7 que está aqui, eu tenho o meu Debian que está aqui. Tá? Quando eu venho aqui no meu Debian e eu não lembrava se meu compartilhamento feito aqui no Samba para o Windows 7, né? Eu sei que o contrário está funcionando, que a gente deixou aqui. Ele não conectou, né? Porque eu liguei o meu Linux antes do meu Debian. Tá? Então, se eu for lá e reiniciar ele, deixa eu ver. Deixa eu reiniciar ele aqui, que daí ele vai montar automaticamente aquele ponto lá, deixar ele bonitinho. Não que eu vá precisar, mas já deixa ele lá. Agora sim. Tá aqui, tá? O meu Windows, meu compartilhamento tá montadinho, bonitinho. Né? Então, se eu fosse usar o meu backup, tá funcionando. Mas eu quero o contrário, cadê o meu compartilhamento que eu fiz aqui no Linux? Eu já fiz, né? Foi nas aulas passadas. Eu só quero confirmar se ele está aqui. Ou eu vejo meu arquivo do Samba, né? Que é o... eu já vou mostrar uma outra coisa. Se eu abrir um arquivo com o Nano, eu estou abrindo para editar, tá? Tem lá a possibilidade de ver ou de editar. Se eu quero que ele me mostre o conteúdo de um determinado arquivo aqui na tela, eu tenho a opção do cat. Tá? Se eu colocar cat e o nome do arquivo, /etc, /samba, vou usar o do network de rede, ele printa aqui na tela, tá? Ele printou aqui na tela o conteúdo do arquivo,
Tá? Ele só está me mostrando o que tem dentro desse arquivo, mas ele não está deixando eu mexer, nem nada. Ele já voltou aqui para o prompt de novo. Ele só cola aqui na tela o que tem. O que é? Tá piscando ali. Ô, louco. Fechando o seu Teams? Ou o meu que tá parando aqui? Não, o meu fechou aqui do nada. Ah, tá. Então, ó, o cat, ele mostra o conteúdo do arquivo aqui na tela, tá? E o Nano, ele abre esse arquivo, eu consigo visualizar o conteúdo e eu já consigo editar. Se o objetivo não é editar, eu uso o cat, tá? É como se ele estivesse imprimindo o conteúdo de um arquivo de texto aqui na tela. Não muda nada no meu arquivo, não muda nada. Posso fazer o cat, qualquer arquivo, que eu nunca vou estragar nada. Ele só está mostrando na tela, tá bom? Se eu pegar ó, e fizer esse comando cat /etc /samba smb.conf, que é meu arquivo de configuração do Samba, ele vai imprimir aqui na tela. Como ele vai ficar aqui no final, né? Eu não consigo ir lá para cima, mas o que me interessa é o meu compartilhamento. Ele lembra que ele fica lá no final? Né? Então lá no finalzinho tem lá um compartilhamento chamado Linux. O caminho é uma pastinha chamada Linux que está no barra. E a configuração aqui de permissão está permissão de leitura escrita configurado. Né? Então, permissão somente de leitura setado para não, que significa, aqui no Samba, que a permissão de compartilhamento está configurada para que todos tenham acesso de leitura e escrita. Tá? Então, esse é um jeito. Estou visualizando o conteúdo do arquivo. Uma outra maneira tem uma ferramenta do próprio Samba chamada teste parm. Tá? Teste parm, tudo junto. Parm de parâmetros, né? Então, teste parm. Vou dar um enter aqui. Aí, primeiro, ele me mostra o seguinte. Algumas configurações do Samba que estão configuradas aqui. Tá? O que me interessa aqui? Essas sessões que estão sendo processadas aqui, que são os compartilhamentos. Esse compartilhamento homes, printers e print, ele já existe por padrão. Tá? Ele já estava aqui, eu não mexi em nada. O último foi o que eu criei, chamado Linux. Então ele achou um compartilhamento chamado Linux. Tá tudo ok. Aí se eu der um enter aqui, ó, ele está pedindo para eu dar um enter para ver as definições desses compartilhamentos que estão aqui, que ele encontrou. Aí eu vou dar um enter. E aí ele me mostrou aqui ó, as definições do compartilhamento Linux, que eu já tinha acabado de visualizar, e desses outros 3 compartilhamentos aqui que são padrão, tá? Ele já está aqui sozinho. Tá? Então, esse aqui eu não vou dar uma atenção agora, não é o momento da gente ver isso. Tá? Na hora que a gente for mexer com servidores, Linux, a gente fala mais sobre isso. Mas o que me interessa é que eu consigo ver com esse teste parm, tá? Como que está o meu Samba. Lembrando que, como o cat mostra um arquivo e ele não modifica esse arquivo, ele não danifica esse arquivo, o teste parm também. Se eu rodar o teste parm em qualquer servidor que tem o Samba, não vai causar nenhum problema. Ele não para o serviço, ele não desconfigura, ele só mostra. Tá? Ele só mostra ali a informação. É como se eu estivesse lendo o rótulo de uma embalagem, ali, de um produto. Só estou lendo o rótulo, eu não abri o produto, eu não pus o dedo, não fiz nada, só estou lendo ali. Então, aqui é a mesma coisa. Tá? Quando eu abro um arquivo de configuração com o Nano, eu posso, sem querer, ir até lá ao final desse arquivo aqui, em algum lugar, colocar alguma coisa aqui sem querer. Né? Tipo um ponto e vírgula que eu bati a mão no teclado sem querer. E aí eu vou sair e ele pergunta se eu quero modificar e eu, sem querer, não me toco. Você está perguntando se quer modificar, mas eu não modifiquei nada. Eu não mexi em nada. Né? E se eu mexi em alguma coisa que eu quis, por exemplo, aqui embaixo eu mexi em alguma coisa, mas eu tinha colocado um ponto e vírgula no lugar aqui sem querer. Aí eu salvo isso. Aí para de funcionar. Por conta de um ponto e vírgula aqui. Alguma coisa vai parar de funcionar e às vezes dá um erro. Se der um erro, é ótimo, porque o erro está me mostrando que tem alguma coisa errada. E se ele não der o erro? Eu só vou perceber que está com problema lá na frente. Eu estou tentando salvar um negócio e não está dando certo. Aí eu rodo meu Samba aqui, o Samba está tudo certo. Né? Então aí já é mais trabalhoso. Então mexer com o Nano, eu tenho que tomar cuidado
para eu não modificar o arquivo sem querer, tá? Então aqui, modifiquei o arquivo e eu não estava querendo modificar, então eu não quero salvar não. Põe não. Você não sabe o que você fez, se você não lembra de ter mexido em nada, ele está perguntando, na hora que eu vou fechar, ele pergunta se eu quero salvar as alterações, opa, não alterei nada, então é não, tá? Lembrem disso aí. Ctrl C mesmo. Acertou. Então aqui tudo isso aqui serviu para eu ver que o meu compartilhamento tá ok, tá funcionando. Do meu Linux aqui ainda tá rolando. Tá? Se eu ver o endereço do é 114. Então se eu for lá no meu Windows 7, eu tenho que chegar // 92.68.1.114, já estava aqui, mas eu tenho lá o meu compartilhamento, que chama Linux, tá? Como eu já tinha entrado nele aqui, ele não está me pedindo usuário e senha de novo, eu já autentiquei. Ok? Então, primeiro, eu preciso desse compartilhamento funcionando, porque é aqui dentro desse lugar aqui, que eu vou jogar o meu backup. Tá? Então, eu vou fazer o backup do Windows, e eu quero que o meu backup do Windows venha para esse local de rede, ou seja, eu estou tirando ele da minha máquina, da onde que é o que está sendo feito o backup, estou jogando para uma outra máquina, para ficar armazenado em outro local. É o mesmo objetivo, tá? Mesmíssimo objetivo. Então, assim, vamos primeiro ver como funciona o backup. Se eu venho aqui no Windows e procuro por backup, eu tenho essa opção do backup e restauração. Tá? Backup e restauração. Tá? Então, essa aqui é a minha ferramenta de backup que já está inclusa no meu Windows. Tá? Isso tem aqui praticamente todas as versões de Windows. Eu tenho essa opção aqui de backup, esse aplicativo de backup. Só uma pergunta, é só para mim que tá travando, tá congelando ou para todo mundo que tá congelando o visual? A tela do visual? Aqui tá normal. Normal. Pra mim tá normal também. Deve ser a net. Só sair e voltar o visual, rapidinho. Beleza. Meu. Continua com o clique, você? Sim, sim. É o mesmo provedor. Você mudou sua net, agora é mais do que estava antes? Sim. Mesmo valor? Desumilde. Não. Sumiu o neurônio. É isso aí, ó. O senhor está pagando 169 por 500 megabytes? Isso. 30% de upload? Não, 100%. 100%? 100%. Nossa, a minha que eu mudei Aqui também no meu. só tem 30%. Não é ruim, mas eu acho pouco também. Minha 100 mega para 30, só 30 de upload. Tá ótimo. Caraca. Só que aqui eu tô longe, né? Mas eu tô usando Wi-Fi. 2.4? 2.4. Ah, tá. Mas você não pega o 100 mega no 2.4, né? Não, 2.4 não. Mas aqui é por conta da distância. Tá? Quando eu tô na frequência 2.4 GHz, ela expande mais, ela vai mais longe, ela alcança mais. Aí, como eu tô aqui, sei lá, 2 cômodos longe, cano de água, não sei o que, eu não consigo pegar no meu roteador na frequência de 5 GHz. Mas quando tá no 5 GHz, aí vai bonito. Nesse aqui ele vai... Esse Note que é do Senac, acho que ele tem a placa AC ainda, até melhor. O meu com adaptador agora vai. Mas vamos lá. Deixa eu voltar aqui na criança. Então, ó, eu tenho esse backup aqui, tá? Então, o que eu tenho de interessante aqui para mostrar para vocês dessa aplicação de backup aqui do... Não é isso que eu quero. Cadê?
É esse aqui? É esse aqui. Melhor. Aí é assim. Aí, tá bom. Então, sai aqui. Nessa aplicativo de backup do Windows, né, para quem nunca usou, quem nunca viu, eu consigo, além do backup, que é o que a gente vai ver hoje, eu tenho uma opção aqui de criar uma imagem do sistema. Tá? Isso aqui é interessante. Então, ó, eu vou pegar esse cara aqui primeiro. Tá? Essa imagem de sistema é como se ele estivesse pegando... Ele cria... Não é uma ISO, mas é como se fosse. Tá? Eu consigo criar uma ISO do meu sistema operacional inteiro, do meu computador todo. Tá? Do jeito que ele está funcionando hoje. Vou deixar assim, não, deixar assim. Você vai mudar a resolução. Aí. Ele pega ó, esse meu sistema operacional e ele meio que tira um clone dele. Tá? Então ele até fala aqui, ó, uma imagem de sistema é uma cópia das unidades necessárias para que o Windows seja executado. Ela também pode incluir outras unidades, ou seja, outras partições, outros HDs. Uma imagem de sistema pode ser usada para restaurar o computador caso o disco rígido do computador pare de funcionar. No entanto, não é possível escolher itens individuais a serem restaurados. Na verdade, é possível, tá? Só que pelo aplicativo aqui sozinho você não consegue. Então, eu tenho lá, eu criei uma imagem do meu sistema, né? Então, o que eu tenho que pensar? Essa imagem de sistema serve para quê? Meu HD parou de funcionar, pifou. Eu já tenho uma imagem salva, né? Eu pego essa imagem e restauro essa imagem e ele volta exatamente como estava o meu computador o dia que eu tirei aquela imagem. É um backup completo do meu HD todo, ou de todos os HDs que eu tenho no meu computador. Tá? Volta tudo que estava, do jeitinho que estava, com todos os aplicativos, usuários, senha, tudo do jeito que estava. Se tivesse com problema, volta com problema. Se tivesse com vírus, volta com vírus. Do jeito que você criou, ele retorna esse estado naquele momento que você criou a imagem do sistema. Tá? Então, se eu trocar de HD, eu consigo restaurar essa imagem e ele ficar exatamente como estava. Então, essa imagem de sistema, o ideal é eu fazer ela quando o meu computador está absolutamente perfeito. Tá? Com todos os aplicativos do jeito que eu gosto, minha área de trabalho está configurada do jeito que eu gosto, terminei de configurar tudo que eu queria. Né? Fez a instalação dos meus jogos, dos meus aplicativos, está tudo off. Né? Sabe aquela hora que você olha para o seu computador, nossa, tá bonito, né? Dá até vontade de tirar uma foto. É aquela hora que você tem que vir aqui e criar uma imagem do seu sistema. Salva essa imagem. Deu problema, pegou vírus, não sei o que. Aí você remove aquele aplicativo, remove aquele jogo, a máquina tá lenta, tá esquisita. Ao invés de você formatar, você restaura essa imagem que ele volta exatamente como estava naquele ponto. Tá? Então isso aqui é bastante interessante. Ele te dá algumas situações. Você salvar num outro HD, então ele pede um HD, que pode ser um HD externo, né? Um pendrive com bastante espaço. Tá? Então assim, que eu estou falando pendrive porque às vezes tem alguns pendrives aí que são meio apelação, né? De espaço, de 256, de 512 GB aí. Né? Ou então HD externo. Então o HD externo ele vai colocar, você vai espetar o HD externo que ele aparece aqui para mim. Né? Eu não tenho nada disso, mas eu tenho um gravador de DVD e eu tenho DVD virgem. Então você tem a opção de gravar isso em DVD, que é muito legal, tá? É muito legal, muito bacana, porque se você tem uma gravadora de DVD, basta você comprar ali as mídias virgens de DVD e você tem a possibilidade por esse aplicativo aqui de criar a sua imagem de sistema baseada em DVD. Então ele vai gravando DVDs até acabar todo o tamanho da imagem. E aí ele vai nomeando esses DVDs. Ele pede para você nomear o DVD 1, DVD 2, DVD 3. Na hora que você for restaurar, você dá boot com o DVD 1, ele começa a fazer o restauro, chega até certo ponto, pede o DVD 2, você tira, põe o outro, ele continua, pede o DVD 3, vamos supor que tem 5, até chegar no 5. Finalizou o DVD 5, sua imagem está pronta. O que eu não posso perder nenhum desses DVDs, né? Porque senão aí fica ruim. Ou então pode ser no local de rede também, tá? Então o local de rede seria o meu Linux ali, tá?
Então, eu seleciono o local de rede e ele também pode fazer. Tá? Para que isso aqui não serve? Fiz a imagem do meu sistema e aí tá lá guardadinha a minha imagem do sistema, o computador está funcionando. Mas eu perdi uma pasta, e era uma pasta muito importante. E eu só queria pegar aquela pasta dessa imagem. Eu só queria pegar aquela pasta que está na área de trabalho, eu só preciso dela. Então ele já me fala que ele não é preparado para isso. Eu não consigo ir lá dentro desse backup que eu fiz de imagem e buscar somente aquela pasta e extrair ela de lá. Tá? Por esse aplicativo ele não consegue. Ele consegue restaurar tudo de uma vez. Tá? Então, para essa situação, a imagem do sistema não serve. Então, o que seria o ideal, o mundo ideal? Todo mundo ter uma imagem do sistema salvo. Tá? Daquele ponto que seu computador, que você decide quando você precisa de uma imagem, né? Aquele ponto que seu computador está tudo configurado, né? Já está todinho configurado, aqueles aplicativos, aquelas coisas que demora a baixar, já está tudo lá. Eu não queria ficar fazendo download disso de novo, né? Eu não queria ter que ficar configurando isso de novo. Então tira uma imagem e deixa ela salva. Se der algum pepino, você volta essa imagem, você restaura essa imagem do seu sistema, ele volta do jeitinho que era. Então isso é bom. E o backup, você vai fazer backup de pastas específicas, que são muito importantes, e você salva isso. Então, isso aqui seria o backup de tudo, é o computador inteiro, e eu tenho o backup daquela pasta importante, que aí eu posso espalhar ela num monte de lugar, que é uma pasta menor, né? Então, enquanto esse aqui, vamos supor que eu tenho um monte de coisa instalada nesse computador, um backup desse aqui dá 300 GB. Aí eu tenho um backup ali só da pastinha de documento importante, de coisa de curso, de escola, sei lá, mais algum de trabalho, aí deu, sei lá, 5 GB, aquela pasta importante. Esses 5 GB eu consigo jogar na nuvem, eu consigo pôr no pendrive, eu consigo gravar um DVD e deixar lá, e aí eu tenho esse backup de coisa mais importante salvo em 3 locais. Porque desse esquema aqui, para eu restaurar, eu tenho que restaurar tudo. E às vezes eu não quero restaurar tudo, entenderam? Então, esse aqui é o esquema de criar uma imagem do sistema. Tá? Eu tenho também o disco de reparação do sistema. Ele serve para eu retornar essa imagem do sistema. Então, como que eu retorno essa imagem? Então, você pensa assim, vamos pensar, eu tenho lá um backup salvo no HD. Perdi meu HD, né, não do backup. O backup está lá quietinho. O HD da máquina pifou, né? Chamei a garantia, trocaram, colocaram o HD novo. Tá? Só que nem instalaram o Windows, só trocaram o HD. Como é que eu vou voltar essa imagem? Eu preciso do Windows para voltar essa imagem, né? Eu preciso ou do CD de instalação. Eu não tenho CD de instalação, só tem a ISO. Eu não tenho um computador para gravar um DVD. Né? E agora? Por isso que eu preciso criar um disco de reparação do sistema. Esse disco de reparação do sistema, tá? Ele é um disco para você inicializar o computador ao ponto de restaurar a imagem do sistema. Então ele dá boot no computador e ele cai numa telinha lá para você restaurar. E aí você coloca o seu HD externo, que está com o seu backup, e ele vai encontrar o backup sozinho, e ele vai perguntar, você quer restaurar esse backup? Aí você coloca o que quer, ele vai restaurando. Na hora que terminar o processo, o seu computador está do jeitinho que estava quando você criou essa imagem do sistema. Tá? Então a imagem do sistema necessita de um disco de reparação, ou também no lugar desse serve o CD de instalação do Windows. Né? Se eu estou com o Windows 7, eu preciso de um CD de instalação do Windows 7. Se eu fiz imagem do sistema do Windows 10, eu preciso de disco de instalação do Windows 10. Tá? Entenderam esse esquema aqui? Bom, então a imagem do sistema é só aquela imagem para você recuperar. Você precisa dela para fazer o backup, se tiver, no caso, o HD novo. Ela tem os dois, na verdade, né? Isso. Se você não tiver nada no HD. A imagem do sistema, ela volta tudo, de uma vez. Não tem como selecionar, eu quero que volta só isso, ou eu quero só aquilo. Não, ela volta tudo. Tá? Criei a imagem hoje, do jeito que está meu Windows aqui, com essa pasta aqui, com essa lixeira aqui, com esses ícones que estão aqui, com esse papel de parede. Aí, amanhã ou depois eu quero restaurar isso, ele vai restaurar tudo isso do jeitinho que está. Tá? E as coisas que eu tinha instalado depois, não voltam. Só a partir daquele momento, né? Só até aquele momento que eu criei. Criei uma imagem do sistema hoje, amanhã terminei de criar a imagem, instalei um outro aplicativo,
né? Se eu voltar a imagem, aquele aplicativo não tem. Eu perco aquele aplicativo e eu tenho que instalar de novo, se eu quiser. Então a criação da imagem é como se o computador tivesse acabado de ligar pela primeira vez, né? Não. É como se você tivesse agora aqui, tá? Para você ter acabado de ligar a primeira vez, aí seria se eu criasse uma imagem assim que eu terminei a instalação, que não é muito indicado, né? Se eu pego a imagem, terminei de formatar o computador, só formatei, instalei o Windows, acabou. Criou o usuário, loguei a primeira vez, vem aqui, cria uma imagem de sistema, não é muito indicado. Por quê? Porque ele leva um tempo para restaurar, e não é rápido, tá? Então, talvez seja ao mesmo tempo de você fazer a formatação. Então, entre restaurar uma imagem de um computador que não tem nada, que só está com o Windows instalado, e fazer a instalação daquele Windows, é praticamente o mesmo tempo. Então, não preciso ficar guardando o backup daquilo, sendo que eu tenho um pendrive de instalação. Tá? Essa imagem eu faço no sistema que eu já instalei, já configurei um monte de coisa, já instalei um monte de coisa, está cheio de tranqueira no meu computador, funcionando do jeito que eu quero. Aí eu tiro uma imagem do sistema. Porque entre retornar uma imagem do sistema que já tem os meus jogos, os meus aplicativos, os favoritos, tudo configurado do jeito que eu quero, e fazer uma instalação do zero e ter que instalar tudo isso de novo, o backup vai ser mais rápido. A restauração da imagem vai ser mais rápida. Entendeu? Então ele não volta do jeito que era no final da instalação, ele volta do jeito que era no momento que você fez a imagem do sistema. Beleza. Numa outra aula, a gente faz isso também, tá? Que aí a gente pode usar essa aplicação da imagem do sistema, e tem aplicações terceiras, gratuitas também, que fazem esse mesmo esquema de imagem do sistema, mas de qualquer sistema, de Linux, de Windows, de macOS, de Chrome OS, de qualquer coisa, tá? Essa parte de reparo, no caso, a clonagem ela faz a mesma coisa, seria, né? Por exemplo, A mesma coisa. Clonar, Isso aqui é praticamente a clonagem de disco. É basicamente uma clonagem de disco. Só que esse aqui só funciona com Windows. Aí, no caso, eu uso aplicativos terceiros que você vai fazer funcionar. Preciso do aplicativo terceiro. E no caso aqui, vocês colocou o Godzilla, né? O Clonezilla, você faz? Isso, o Godzilla, isso. O Clonezilla ele faz isso, é um dos melhores. Clonezilla, Norton Ghost, todos eles fazem esse mesmo sistema. Tá? Só que são aplicativos que eu preciso, são terceiros, não fazem parte do sistema. Tá? Então, esse aqui é criar a imagem. E aqui é o backup, tá? Não vou ativar, não. Então, aqui, ó, questão do backup. Meu backup não está configurado. Então, se eu quero configurar um backup, esse aqui sim. Olha a diferença. Tá? Então, eu vou colocar aqui que eu vou salvar num DVD, por enquanto. Tá? E aí, nessa segunda parte, ele me pergunta se eu quero deixar o Windows escolher o que faz backup. Então, se eu deixar ele escolher, o que ele vai fazer? O Windows fará backup de arquivos de dados salvos nas bibliotecas, na área de trabalho e em pastas padrão do Windows. O backup desses itens será realizado regularmente. Aqui eu estou falando para o sistema escolher. Então, aqui é quando eu não tenho a menor ideia de onde estão os meus arquivos, o que eu quero salvar. Então, para o usuário super leigo, isso aqui é recomendado. Tá? Para a gente que escolhe. Então, que é mais interessante. Então, eu vou escolher. Eu avanço e aí ele vai me mostrar todo o meu sistema que está aqui, tudo que eu tenho. Se eu tivesse uma segunda partição, ela ia aparecer aqui. Tá? Eu tenho aqui os arquivos de dados. Tá? Então, tem as minhas bibliotecas do usuário que está logado, né? Usuário Guilherme. Então, a biblioteca que é aquela pasta padrão do usuário. Né? Então, tudo que está nos meus documentos, minhas músicas, imagens, vídeos e locais adicionais, que eu tenho aqui, ó, área de trabalho, downloads, favoritos, jogos salvos, tá? Então, todos esses locais das minhas bibliotecas estão inclusos, ou seja, as pastas dos usuários. Né? E ele também vai fazer backup de dados para usuários recentemente criados. Tá? Para outros usuários, ele também vai pegar. Tá? Hoje só tem essa biblioteca desse usuário. Só que eu estou configurando um backup que ele pode acontecer agora e eu posso programar ele para acontecer várias vezes. Então, se eu
de hoje para amanhã eu crio um usuário novo que também vai ter uma biblioteca, né, vai ter a sua área de trabalho, seus downloads, suas fotos, suas músicas, eu quero que isso seja incluído no próximo backup, eu deixo já isso marcado aqui, ó. Tá? Senão ele vai pegar só desse usuário. Mesmo que no próximo backup que for realizado, tiver um usuário novo, ele só vai pegar desse cara. Tá? Então, se eu quero fazer backup só meu, eu estou criando backup aqui só para mim, só meu mesmo, e que se dane o resto dos usuários que usam meu computador, eu marco só essa opção. Então, tá pegando tudo. Ah, mas eu não quero nem que tá nas minhas músicas, nem nas imagens, não quero nos vídeos, e eu não quero contato, então eu posso desmarcar o que eu não quero. Então, ele vai pegar o que está na área de trabalho, no downloads, favoritos não precisa, link não precisa, jogos salvos não precisa, pesquisa também não quero. Tá? Então, só marco o que eu realmente quero. Ah, dentro do computador tem alguma pasta que me interessa aqui? Não, não tem. Eu não quero só isso mesmo. Então, eu vou avançar, e ele está me mostrando aqui, ó, como que vai ser feito esse backup, o que vai estar incluso nesse backup. O backup vai ser feito no DVD, né? Então, eu tenho que ter uma mídia de DVD inserida aqui para acontecer. E o agendamento que ele está me colocando é todo domingo às 7 da noite. Aí eu posso alterar esse agendamento aqui, ó. Então eu tenho aqui, ó, a frequência, se é diariamente, se eu quero ele todo dia, se eu quero ele uma vez por semana, ou se eu quero ele uma vez ao mês. Aí depende da minha necessidade. Né? Uma coisa muito importante então, quero diariamente. Aí eu escolho um horário. E eu não posso escolher um horário específico, tem que ser alguma coisa que está aqui dentro. Ah, eu quero 10 e 15, não tem como, tá? Então ele me dá a opção aqui, ó. É diferente do Chrome. O Chrome eu consigo agendar com 1 minuto de diferença. Aqui não. Eu tenho aqui os horários que eu posso agendar esse backup. Tá? E aí tá lá, todos os dias 19 ele vai precisar de uma mídia de DVD inserida, virgem lá dentro, e ele vai fazer o backup desses arquivos aqui. Tá? Então se eu salvar aqui, ele já está configurado em backup, ó. E ele vai querer fazer um backup aqui agora. Toda vez que eu faço, ele já vai e faz um backup. Né? Só que aí ele está querendo uma cópia e agora ele está pedindo um DVD. Né? Então eu não tenho DVD aqui, então vou parar. Tá? Parar o backup. Então não quero fazer backup agora. Tá? Então não quero. Então ele está falando que quando tem um backup configurado, ele aparece essa tela, fica diferente do que estava, né? E aí ele está me falando o seguinte, que ele mostra aqui como que está a situação do meu backup. Então, o último backup foi cancelado, e está aqui um amarelo. Tá? Se ele tivesse feito o backup, ele ia aparecer verdinho aqui, falando que o backup estava ok. Tá? Então, se eu quero alterar as configurações desse backup, eu consigo. Tá? Então, é bem interessante. Tá? Bem interessante mesmo. Professor. Eu vou desativar aqui, ó. Pode falar. É necessário ter um DVD virgem ou pode também ter um HD externo? Ah, não, pode ser um HD externo. Aqui eu estou usando a opção do DVD porque eu não tenho nada. Tá? Só que aí, quando você tem um HD externo, tem que estar... você tem que ter ele aqui para poder fazer, né? Tá certo. Tá? Então agora a gente vai fazer esse backup num local, tá? Num local de rede. Então, para isso, eu preciso acessar onde que eu tenho um local de rede, que é lá no meu Linux, né? Então, eu vou lá, // o IP do meu Linux, e aí eu caio aqui dentro desse compartilhamento. Tá? Então, para acessar isso, eu tenho que ficar entrando nisso. Né? De iniciar, executar, // não sei o quê. Então, eu não consigo apontar para ele. Então, o que eu posso? Uma das coisas que eu posso fazer para melhorar é tornar isso aqui fixo, do jeito que eu fiz lá no Linux, né? Que eu coloquei ele no FSTab, aquela configuração, para que ela sempre, na hora que inicia o computador, já está aquele local disponibilizado. Eu consigo fazer isso aqui no Windows também, só que mais simples, tá? Botão direito em cima do compartilhamento, mapear unidade de rede. Tá vendo?
Botão direito em cima do compartilhamento, mapear unidade de rede. Isso aqui é uma unidade de rede. Tá? Eu não vou conseguir mapear uma pasta, ó. Não aparece a opção. Ele só aparece no compartilhamento. Isso aqui é um local de rede. Esse local que eu estou acessando, ele não está em outro computador. Então, ele é um local de rede. Então, aqui, nesse cara aqui, aparece essa opção. Ó. Mapear unidade de rede. Aí me abre um bendito de um assistente, né? Que a Microsoft adora um assistente. Então, aqui eu vou especificar que aqui dentro do meu computador... Deixa eu ver se você vai me deixar abrir outra coisa em cima dele. Dentro do meu computador, eu tenho já utilizado a letra C e a letra D. Né? Então, aqui eu tenho umas letras para escolher. Ele me sugere sempre a última letra. Tá? Então, que vai acontecer? Esse Z aqui, ele vai aparecer aqui, um Z 2 pontos. Igualzinho aparece aqui, mas vai aparecer um outro local de rede, Z 2 pontos. Aquele Z 2 pontos vai ser o meu compartilhamento que está lá no Linux. Tá? Então, ele já está aqui. Eu quero me reconectar durante o logon. Então, toda vez que eu ligar a máquina, ele vai tentar se conectar. Por que tentar? Porque se o Linux estiver fora, se eu parar o compartilhamento, ou se tiver qualquer problema de rede que eu não conseguir acessar esse compartilhamento, ele não vai conseguir se conectar. Tá? Então, ele vai tentar toda vez. Se estiver disponível, ele consegue. E aqui eu tenho que conectar usando credenciais diferentes. Então, isso aqui é importante marcar. Tá? Por quê? Porque a credencial que eu estou usando é Guilherme, senha 123. A credencial que eu uso para acessar isso aqui é o usuário lá do Samba, que é o Linux e a senha 123. Tá? Então, na hora que eu concluir aqui, ele pede qual que é o nome do usuário que ele vai sempre jogar. Tá? Então, é Linux, que é o meu usuário para acessar esse compartilhamento, com a senha 123. E eu vou pôr até aqui para lembrar a credencial. Tá? E aí ele já montou esse local de rede. Então, agora que eu for lá no meu computador, toda vez que eu for lá no meu computador, eu tenho esse local disponível lá. Tá? Então, não preciso mais ficar montando, não preciso mais ficar iniciar, executar, // IP. Não, ele está aqui. Se eu abrir aqui, eu vejo o conteúdo dele. Tá? E para o meu sistema, agora, esse cara aqui chama Z2 pontos. Tá? Então, por exemplo, se eu quisesse fazer a instalação de aplicativo e essa instalação de aplicativo ficasse com as pastas dentro desse compartilhamento que está lá no Linux, eu consigo. É só na hora da instalação eu mandar ele instalar no Z2 pontos, criar lá dentro uma pasta arquivos de programa, alguma coisa. Tá? E aí ele vai instalar e os arquivos daquele aplicativo vai ficar salvo, que na verdade num outro computador. Né? Então, por ele estar mapeado, eu consigo fazer esse tipo de acesso. Tá? Se ele não está mapeado, eu não consigo fazer isso, por exemplo. Alguém ia falar alguma coisa? Eu escutei um... Não, eu ia perguntar, até mesmo a pasta download você consegue programar para ela cair direto aí dentro, né? Sim, sim, porque agora aqui é um local de rede. Né? Tá mapeado, ele está disponibilizado aqui. Então, para o Windows agora ele tem uma outra partição chamada Z2 ponto, que na verdade está lá num outro local de rede. Qual que é o grande problema de eu, por exemplo, instalar um aplicativo aqui dentro? A velocidade de acesso dentro desse compartilhamento é a velocidade da minha rede. Entendeu? Então, se eu estivesse transferindo um arquivo de um computador para o outro, ele sempre vai ser mais lento do que eu acessar esse arquivo dentro do próprio HD, que está aqui na minha própria máquina ou no USB, né? Então, ele vai ser sempre vai ser mais rápido localmente do que remotamente. Então, pode ser que meu programa fique mais lento porque eu instalei ele no local remoto. Tá? Então, tem que pensar nessa situação aí também. Então, agora eu tenho aqui um Z2 pontos, que na verdade é o meu Linux, né? A outra coisa, Visone, caso, por exemplo, o Linux está desligado, eu estou fazendo um backup. Se está desligado, não está conectado, então não vai ser salvo. Ele não fica em fila, ele só não salva, né? Como que é? Assim, eu estou por exemplo, baixei uma foto na internet. Tá. Então está configurado para download para o Linux. Foi lá para o Linux a foto. Sim. Aí o Linux desligou, eu baixei uma foto. Ela não vai ser salva, ou ela fica em fila. A hora que eu ligar o Linux, ela vai para o Linux.
Não faz Não, filtro. não. Se você não vai fazer. Ele vai falar que aquele local não está disponível. Ele vai te perguntar se você quer salvar em outro. Não, tá. Ó, aqui eu vou escolher em rede, tá? Então aqui eu não precisava fazer aquele mapeamento. Por aqui eu consigo, ele mapeia só para aquela necessidade, tá? Mas eu queria mostrar o mapeamento para vocês. Então qual que é o local de rede meu? Tá? Ele está aqui, ó. Se eu vim aqui na minha rede, eu tenho meu Debian, né? E eu tenho um local de rede aqui, ó. Apps Linux. Qual que é o nome do usuário? É Linux, é assim, 1, 2, 3. Tá? Então tem. Não, esse aqui não é esse cara aqui, não. Deixa eu colocar aqui, ó. // 192. Ele tá pegando um outro Linux, tá ligado lá na sala. Ponto 1, ponto. O que é mesmo? 114. 114. E aí, meu compartilhamento é esse. Linux. Tá? Qual o nome do usuário que eu quero fornecer? Usuário que é válido, usuário e senha que é válido para acessar esse compartilhamento. Tá? Então, ok. Aí ele apareceu lá. Tá? Quanto que eu tenho de espaço livre nesse local? 16,7 GB. Então ele já me mostra aqui. Tá? Então vou lá. Avanço. Vou eu escolher o que eu quero. Tá? Do jeitinho que já estava marcado. Só que eu vou marcar tudo. Vou colocar aqui dos usuários futuros também. Ele está me dando uma opção aqui, ó, que ele não estava dando quando eu escolho o DVD. Incluir uma imagem do sistema das unidades. Então ele quer incluir no backup uma imagem do sistema. Eu não quero isso não, porque vai gastar muito espaço. Eu não quero. Mas se eu quisesse, ele já inclui, além disso, ele cria uma imagem do sistema também. Tá? Então eu vou ter o backup dos meus arquivos que eu posso retornar esse backup só o que eu quero retornar. Tá? E eu vou ter um backup geral. Tá? Mas eu não quero incluir não. Mas se eu quiser, é só marcar essa caixinha aqui. Vou avançar. Tá? Eu vou colocar um agendamento aqui, ó. Deixa eu ver. Vamos pôr diariamente. Que hora que é agora? Isso aqui tá errado, né? É 20. Ixi, não vai dar certo, não. Mas ele vai fazer... Eu vou deixar as 21 aqui, mas ele vai fazer um agora, tá? Então, todo dia, às 9 horas da noite, ele vai fazer esse backup. Tá? Vou salvar e ele já vai começar o primeiro backup. Olha lá. O local é um caminho de rede. Tá? Tá fazendo o backup de agora. Se eu quiser ver os detalhes, ó. Tá copiando os arquivos lá pro Linux. E concluiu meu backup. Tá, ó. O último backup foi feito hoje, tá? Às 9h10, porque é o horário que está aqui no meu sistema que está errado. E o próximo backup é amanhã às 9h. Tá? O que tem no meu backup? Arquivos de biblioteca e pasta pessoal para todos os usuários, que foi a seleção que eu fiz. Tá? O agendamento, todo dia às 9h. Que tamanho que deu meu backup hoje? 52 megas. Tá? Então, todas essas opções que eu fiz aqui, que eu escolhi fazer backup, deu 52 megas. Né? Aí vamos supor que amanhã, 8 horas da noite, eu vou precisar desligar o computador, mas eu quero fazer o backup antes. Se eu entrar aqui no esquema de backup, eu tenho uma opção de fazer o backup agora. Tá? Então eu quero fazer o backup agora. Aí ele vai lá e executa esse backup independente do agendamento. Tá? Então eu quero eu sei que tem um agendamento para daqui 2 horas, mas eu sei lá, estou com um pressentimento ruim, eu quero fazer o backup agora. Né? Ou vou ter que desligar a máquina, uma coisa nesse sentido. Eu cliquei sem querer de novo. Tá? Olha os detalhes aqui, ó. Presta atenção. O que vai acontecer? O tamanho do backup é o mesmo. Tá? Por quê? Não, na verdade não. É exatamente esse o ponto. Tá? Quando eu uso esse esquema do backup do Windows, ele marca os arquivos com um bitzinho de modificado.
Então, agora, daqui para frente, ele só vai fazer backup dos arquivos que sofreram algum tipo de De modificação. alterações. Então, assim, ele economiza o meu backup, o espaço. Tá? E ele não está substituindo o que tem lá. Então, ele verifica o que tem lá no meu backup com o que tem aqui. Teve alguma alteração? O que teve alteração, ele joga para lá e substitui. O que não teve alteração, ele não joga. Então, ele confere. Os dois arquivos estão iguais, não sofreu modificação, então ele não joga nada. Tá? Se eu olhar lá no meu compartilhamento, eu vou ver que eu tenho uma pasta de backup aqui, tá? Se eu abrir ela, eu consigo ver o conteúdo, ó. Meu backup que foi feito, a data que foi feito, o horário que foi feito, tá? Então é hora, minuto e segundo, tá? Mas aqui, só lembrando que o meu relógio está errado, tá? E aqui eu tenho os backups, ó. Se eu abrir esse cara aqui, essa pastinha compactada, eu tenho lá o conteúdo, esse backup todo. Para mim é bagunçado isso aqui, né? É bem bagunçado, né? Mas pro programa de backup, ele sabe exatamente o que é o que. E aí, se eu marco para ele que eu quero restaurar um backup, ou seja, eu quero trazer um arquivo que eu perdi, né? Então, tem aqui, ó, por exemplo, essa pasta aqui. Já pegou ela, né? E aí eu excluí esses itens. E aí, se eu vou lá e eu quero restaurar isso, tá? Então eu vou lá procurar. Aí. Ó, meu backup está aqui, ó. Tá? Então, eu tenho o usuário Guilherme, eu tenho meu desktop e eu tenho ali meus arquivos, ó. Deixa eu ver o que eu perdi aqui. Aqui eu só tenho os 20 e 30. Ó, eu só tenho esse. Eu quero retornar esses outros aqui, ó. Adicionei esses arquivos que eu quero restaurar e avanço. No local original, eu quero retornar ele para cá mesmo, ou eu quero retornar ele para algum outro local. Tá? Então também é legal. Tá? No local original. E ele vai restaurar. Tá? Então, na hora que eu coloco lá a opção de restaurar arquivos, ele já me mostra, né, o meu backup. Ele já está lá no backup, é o que ele fez, e eu já consigo visualizar aqui dentro do jeitinho que estavam as minhas pastas, né? Então, lá no meu... Ver se tem alguma coisa de downloads. Não tem nada. Só na área de trabalho mesmo que tinha coisa. Não tem nada, não. Mas ali no desktop mesmo. Aí eu seleciono o que eu quero voltar para esse backup. Tá? Agora, se eu quiser restaurar tudo, tá aqui. Então, ó, esse esquema de backup, ele é bem mais profissional do que aquele jeito que a gente fez no Linux. Só que é uma ferramenta que já está aqui disponível para a gente. Então, é legal a gente usar. Eu poderia pegar um arquivo, uma pastinha e fazer algum jeito só de copiar aquela pasta para lá, também dá certo, daquele mesmo jeito que a gente fez no Linux. Tá? O problema, assim, é que no Linux eu não tenho uma ferramenta própria para fazer backup dessa maneira. Assim, própria assim que eu digo é que já está inclusa no sistema. Existem aplicativos de backup também gratuitos, né, livres, que realizam essa tarefa muito parecida e até melhor do que esse do Windows aqui. Tá? Porém, eu preciso instalar, preciso configurar, não está lá disponível previamente. Esse aqui é uma ferramenta que já está disponível previamente. Então, a gente sempre deve usar o que já tem disponível. Tem outras ferramentas de backup? Tem um monte. Tem gente, empresa, que às vezes pode adquirir uma ferramenta de backup lá, comprar um software, ou mesmo você baixar um software para usar um negócio, que às vezes você acaba se embananando para usar aquilo, e faz exatamente o que esse cara aqui já faz.
Então não tem por que eu usar outra ferramenta. Se essa aqui faz a mesma coisa, está aqui inclusa. Né? Se eu tenho que instalar outra coisa, eu estou ocupando espaço, estou ocupando processamento, que eu não... para usar um negócio que já tem aqui. Né? Só se isso aqui não me serve. Ah, isso aqui faz backup assim, assim, assado, desse jeito, não sei o quê. Não, não faz. Tem outra ferramenta que faz. Aí, se você tem aquela necessidade, usa aquela outra ferramenta. Né? Mas é mais simples, eu acho. O que vocês acham? Nossa, bem mais simples que no Linux. Então, tem sempre o time Linux, time Windows, né? Mas aí o time Linux às vezes fica um pouquinho invejoso. Mas de fato, assim, eu tô gostando de mexer com o Linux, eu tô usando o Debian, né? Eu gosto, o melhor que eu já, assim, pelo que eu vi, muitos com interface bonita, mas é meio estranho de se mexer. Então o Debian, assim, mais fácil que eu achei até hoje para mexer. Mas realmente tem coisa que no Windows é mais fácil. No caso, agora nesse caso, né? Fazer o compartilhamento. Sim, sim. Mas é realmente mais simples, né? Eu acho também. O que vocês acharam aí, gente? O que mais? O Sebastião já fez aqui. Aí, ó. Isso aí. Muito bom. Tá? Então dá para fazer isso, né? Dá para eu usar o backup, agendar o backup para realizar isso diariamente, semanalmente, mensalmente, sem muito transtorno. Então, duas coisas diferentes. Imagem do sistema, tá? Por que eu estou falando dessa imagem do sistema agora e ainda não mostrei como faz? É porque lá na ferramenta de backup que vocês estão mexendo, tem essa opção. Tá? Então, já adiantei porque eu imaginei que vocês iam ficar curiosos ao ver aquilo lá, o que será que aquela imagem do sistema faz. E aí, às vezes, é tentador você fazer uma imagem do sistema como se fosse um backup. Tá? Ele é um backup, mas é o backup do computador todo. E eu não consigo restaurar daquele jeito que eu fiz agora. Né? Aquele esquema de restaurar só o arquivinho que eu perdi, só aquela pastinha que eu quero. Isso só é possível com o esquema de backup normal. Quando eu uso o esquema de imagem, eu restauro tudo, computador, tudo, tá? Do jeito que era. Então, o ideal para a imagem de sistema é o computador, do seu sistema, né, do seu computador, está configurado exatamente daquele jeitinho que você quer. Você pode até fazer para um cliente. Imagina que tem um cliente lá que você pega como cliente um mercado de bairro. E o cara tem um caixa de supermercado lá, do mercadinho dele, e não é um computador muito bom, né? Tá lá o caixa lá, tem o programinha instalado, tem um monte de configuração. Então, toda vez que vai dar problema naquele sistema, ele precisa chamar um técnico lá do aplicativo, do frente de caixa, configurar um monte de coisa e custa caro. Né? Uma solução para ele, vamos supor que se trabalhasse nesse mercado, é você pegar aquele computador de frente de caixa, na hora que estiver pronto, tudo funcionando, tudo configurado, tira uma imagem dele. Né? Que se tiver um problema de hardware ou de software, mas que ser necessário, a formatação resolveria, antes de chamar o cara do sistema para reinstalar e configurar o sistema de novo, você volta a imagem. Tá? Muito provavelmente vai resolver o problema. Você restaura a imagem, voltou do jeito que era quando estava funcionando. Certo? Se está funcionando, toca o barco. Se eu precisei trocar o hardware, por exemplo, o HD, né? Troquei o HD e volta a imagem. O tempo que você vai estar com caixa pronto para trabalhar é o tempo que vai demorar a imagem para ser restaurada. E isso está diretamente ligado com o tamanho do que está sendo utilizado do HD. Então, se for um computador de frente de caixa, usa o tamanho da instalação e mais um programa instalado. Então, é super pequeno. Então, é rápido. Vamos supor aí 1 hora para você restaurar. O caixa já está pronto. Não é 1 hora para instalar e depois configurar os drivers e depois instalar os aplicativos, instalar o sistema de frente de caixa, configurar tudo isso. Não. É 1 hora para já estar pronto. Né? Então, essa é a diferença. Para um cliente assim, por exemplo, um supermercado, ou até um cliente doméstico mesmo, que o cara vive pegando vírus, pegando um monte de coisa, tem que ficar formatando o computador, deixa uma imagem pronta.
né? Então, se é aquele cara daquele computador, você vai lá, retorna a imagem para ele, se é sempre aquele mesmo problema, né? Você vai lá, retorna a imagem, pronto, ó, resetei o seu celular, né? Tá resetado, tá aí. Só que resetou e já tá com todos os aplicativos que você já usa, né? Então, é rápido, fácil e resolve o problema. Ah, mas você vai cobrar para fazer isso pro cara, lógico, né? Mas você vai cobrar para ficar restaurando para ele? Fala assim, ó, pergunta para ele, explica o que eu estou fazendo, né? E pergunta para ele o que ele prefere, que eu vou lá, faço essa restauração e 1h30, 2 horas eu vou embora, o computador dele tá do jeitinho que ele gosta, né? Ou se ele prefere que vá um técnico lá, pega o computador dele, leva para casa e 3 dias depois volta com o computador com o sistema instalado, cobrando o mesmo preço, né? Eu vou por mim, eu até pagaria o mesmo preço ou mais caro pela velocidade, pela agilidade, né? Então pode até ser que o cara está ganhando mais dinheiro. Então, voltar na analogia besta, por exemplo, se eu pego um pessoa que trabalha com construção civil, pega um pedreiro para vir aqui na minha casa, né? Resolver um problema de um cano estourado, o cara resolve em meia hora e me cobra R$1.000. Outro vem aqui, quebra minha parede, limpa, volta no outro dia, mexe mais um pouco, eu fico sem mexer, tem que fazer limpeza depois, tem um monte de coisa para fazer e me cobra R$500. Tá? Se eu tivesse de fora da situação, enxergasse o que tem acontecendo, ó, tem esse cara cobra 1.000, mas daqui 2 horas tá tudo limpo, perfeito, funcionando. Esse cara cobra 500, mas você vai demorar uns 3 dias e vai ficar uma sujeira lascada e vai voar poeira para todo lado. Se eu tenho os 1.000, eu pago os 1.000. Entenderam? Para não ter esse trabalho, né? Se eu não tenho muito dinheiro, né, ou não tenho quase nada, eu vou no YouTube e vejo como é que faz e tento eu mesmo quebrar a parede lá e resolver, né? Quando não tem jeito, né? Não dá pra fazer, né? Você tem que dar seus pulos. Mas são situações diferentes, né? Você vai fazer, por exemplo, criar imagem para todo cliente que você tem? Não, como é que você vai ter HD para isso? Estou falando que você tem um cliente seu que todo mês o cara te chama, a máquina dele tá lerda, tá? E porque ele abre tudo, ele baixa qualquer coisa, vem um e-mail falando, clica aqui, abre que você vai ganhar um prêmio, ele vai lá e clica, aí pega vírus, a máquina fica lenta, é sempre a mesma história. E você já explicou, ó, não faz isso, senhor, porque acontecer isso aí, deixa sua máquina lenta e não sei o que, você não pode fazer isso, que é perigoso, que ele fala, tá bom, faz, continua fazendo. Então, todo mês você vai lá, tem que pegar o computador, tem que passar antivírus, ou você acaba tendo que formatar a máquina, instalar tudo de novo, aí ele gosta. Aquele cara que gosta do computador formatado, né? Então, você pode fazer um negócio desse, né? Deixar lá uma imagem pronta. Quando eu trabalhava no Correio, a gente usava muito isso. No Senac usa muito isso, um monte de empresa usa muito esse esquema de imagem pronta. Então, imagina lá, vou pegar o exemplo do Senac mesmo. O Senac tem lá o laboratório, tem os computadores que tem uma porrada de software instalado. Então, imagina que na mesma sala de aula tem aula de técnico informática, tem aula de técnica de administração, aí tem uns aplicativos que eles usam, né, específicos da área, tem aula de design gráfico, né, tem aula de modelagem 3D, tem aula de AutoCAD. Então, para cada aula dessa, tem um aplicativo específico instalado, né? Então, demora para instalar, demora para configurar. Então, quando chega um computador novo, mudaram o laboratório, compraram computadores novos, o pessoal da área técnica, no caso lá se chama DigiSystem, a empresa, eles vão lá, fazem toda a instalação, fazem uma validação dessa instalação, ou seja, os professores vão lá, ver se está funcionando, está tudo ok, testa, não sei o quê, faz lá toda uma sequência lá para estar tudo em conformidade com o uso, e aí todo mundo deu ok, eles pegam aquele computador e tiram uma imagem dele, e deixam aquela imagem guardada. Aí com aquela imagem, eles vão colocando nos outros computadores. Ao invés de fazer instalação, configuração, então tem 25 computadores na sala. Eles preparam uma máquina, deu ok, essa máquina está pronta, tira uma imagem. Eu pego essa imagem e vou clonando nas outras 24 máquinas. Né? Vai demorar 3 horas para clonar aquela imagem, porque é enorme. Mas em 3 horas a máquina está com tudo pronto, instalado. Não precisa ficar alguém lá sentado, configurando, né? É só o tempo de retornar essa imagem. É muito mais fácil. Uma máquina deu problema,
problema de HD, teve que trocar, sofreu alguma situação que vai ser necessário fazer uma reinstalação. Ao invés de reinstalar, volta a imagem. Né? Aí lá no Senac você tem, por exemplo, 3 tipos de computador, 3 modelos de computador diferentes. Aí eu vou ter 3 imagens diferentes. Né? A Nicole perguntou se essa imagem pode ser salva em qualquer lugar. Pode. No caso, eles salvam em HD externo. Né? Fica lá salvo em HD externo. Então, todos os técnicos, normalmente tem 3 técnicos lá, eles 3, cada um tem o seu HD externo e tem as imagens dos computadores. Se ele precisar restaurar, já está lá. Então, eles tomam conta disso. Então, provavelmente eles devem ter a imagem de laboratório de hardware, imagem de laboratório normal e imagem de setor administrativo. Porque no setor administrativo só tem Office, essas outras coisas. Então, se eles recebem um chamado de uma máquina do setor administrativo, aí eles têm o modelo da máquina, eles já sabem qual que é o modelo, é só ele procurar lá a imagem daquele modelo de máquina administrativo. Aí vai lá e retorna a imagem. Então já está tudo pronto. Aí é só configurar alguma coisinha, a rede, o nome da máquina, mudar o nome da máquina, coisa simples de fazer. Tá? Mas é muito mais rápido do que ter que... Já pensou? Você pega um computador, aí eu falo para você assim, ó, tem que instalar esse computador aqui. Aí você tem que instalar o Windows, tem que instalar o AutoCAD, você tem que instalar o Photoshop, a suite Adobe completa, você tem que instalar... Eu passo uma lista com uns 25 softwares diferentes para você instalar. Né? Você faz toda essa instalação, demora tudo isso. Né? Vamos supor que você demorou umas 4 horas, 5 horas para fazer isso. Configurar, tem que ficar lá ativando, dá um trabalhão. Né? Aí eu viro para você e falo assim, ó, agora eu preciso que você faça mais 24 máquinas a mesma coisa. Nossa, pelo amor de Deus, não vai demorar. Então, realmente, ia demorar muito. Você tem que fazer uma por uma. Agora, se você já tem uma pronta, você tira uma imagem e vai retornando, você poupa tempo. Né? E poupa sua saúde também, porque estressa muito, né? O técnico também. Ninguém pensa na gente, mas a gente estressa também, a gente também é gente. Né? A gente também sente. Então, vale a pena, uma situação que... Uma técnica para várias situações vale a pena. Agora, esse backup, do jeito que a gente fez o backup normal, esse é o backup para o próprio usuário. Isso é uma coisa que o usuário tem que fazer. Então, assim, para vocês, para a gente, para mim, para vocês, é uma coisa que a gente faz. Você sabe o que é importante, você sabe o que tem que ser salvo, você tem que tomar conta disso. Né? Quem que toma conta dos seus documentos? Não é você? Não é você que tem que tomar cuidado para não perder? Se perder, não é você que tem que ir lá e pagar outro para fazer? Né? Então, a responsabilidade é sua. A mesma coisa com seus arquivos pessoais. Então, é algo que você tem que fazer, o próprio usuário tem que fazer. Se você for fazer backup para algum cliente algum dia, ensina ele a fazer o backup. Né? Cobra por isso, mas ensina ele a fazer. A responsabilidade é dele. Fala, ó, tem uma ferramenta aqui, ó, assim, assim, assado. Ou você já achou um vídeo no YouTube que explica perfeitamente, ó, manda o cara assistir. Ó, vai lá ver como é que é, assiste lá e faz o backup você. Né? Joga no pendrive, joga no HD externo, salva na internet, faz o que você quiser. Mas é você que tem que ser responsável. A gente não tem como fazer backup. Eu vou salvar o que eu acho que tem que salvar. Não sei se vai ter o que ele realmente queria, tá? Estão quietinhos hoje. Falando demais. Olá. Estamos aqui. Ah, bom. A gente tá aqui ainda. Estamos aqui, Comigo, estamos aqui. Muito difícil? Médio, fácil. O Windows é tranquilo. Eu só não consegui fazer porque meu Linux não colaborou. Ah, sim. Eu não consegui enxergar essa parte para poder compartilhar. O jeito de... Uma outra maneira que vocês podem fazer no Windows, independente do Linux, então estou aproveitando a situação de ter compartilhamento para a gente jogar para compartilhamento. Mas é muito fácil na máquina virtual a gente ter um facilitador, que é justamente você poder ir lá, desligar a máquina virtual do Windows 7 e adicionar um segundo HD. Você adiciona um segundo HD, configura, formata aquele HD,
E aí você faz o backup naquele segundo HD. Aí você pode simular que aquele segundo HD seu é um HDzinho externo. Tá? Não dá para ficar simulando que é um HD USB, mas dá para simular que é um HDzinho externo. Então eu consigo lá preparar o meu backup, preparar a minha imagem, né? Se vocês quiserem testar essa imagem do sistema, você consegue preparar isso e fazer o teste, né? Você vai lá, joga para aquele HD, segundo HD, cria a imagem lá dentro, e aí você pode até remover o HD que está com Windows, colocar um outro HD vazio e deixar aquele HD lá que está com a imagem salva e simular uma restauração, né? E dar boot pelo CD do Windows e chega lá na parte de instalar. Na hora que você chega na tela de instalação, põe lá instalar agora. E aí tem uma opção embaixo escrito reparar. Aí naquele reparar lá que você vai ter a opção de retornar uma imagem restaurada, né? E aí você faz um teste. Se restaurar e voltar tudo funcionando, só a restauração funcionou, né? Funcionaria na vida real do mesmo jeito. Dúvidas? Então, professor, é que o projeto integrador que estamos abordando é quase parecido com isso. Simulando uma pessoa de um comércio, que abriu um comércio agora, e tem medo de perder os seus dados. Está ali a máquina tudo configurada, aí ele precisa salvar e-mails, senhas e documentos importantes. E-mail? E-mail, senhas e documentos. O e-mail vai estar salvo local? Ele vai baixar esses e-mails numa pasta. Aí, tipo, a pasta que ele vai jogar é uma pasta do Linux, que é onde o Windows vai fazer o backup automaticamente. Tá. Então, o cliente, ele usa qual sistema? O Linux? O Windows. Windows, tá. Mas ele tem uma máquina velha lá parada, que é onde nós vamos fazer todo o processo, a configuração toda, Legal. deixar tudo prontinho para ele só pegar, usar, atacar as coisas dele na pasta, der um horário do mercadinho, ela vai automaticamente subir para outra. Legal, interessante. Interessante mesmo. Vai aproveitar aí o conteúdo. Ô, Fábio, você quer mostrar lá o que era o pode ser. BO? Quer compartilhar aí? Isso, vou compartilhar a tela aqui. Tá. Eu dou uma olhada. Já estou com o Deb aqui. Na verdade, eu parei, né, na parte que não consigo criar pasta. Igual aqui, ó. Ó, ele não pode pôr espaço, viu? Isso como não dá espaço? Não, sem espaço. MKDIR, não, perdão. MKDIR, espaço, barra MNT, barra, sem espaço aí, tá? É um caminho. Tá, mesmo espaço ele foi bom. Agora vamos ver. Ó, só que põe assim, você tá aí no digita P, letra P, W, D. PWD, isso, dá um enter. Você tá vendo o conteúdo do barra root. Você criou uma pasta lá no barra MNT. Então, você quer ver o conteúdo do que tem no barra MNT para ver se apareceu essa pasta Windows? Você tem que fazer ls espaço -L espaço barra MNT. Isso, dá um enter aí. Tem uma pastinha Windows, tá vendo? Ah, tá, agora criou. Só marcar esse comando que você passou aqui agora, que é o ls. Então, ls-1 barra, aí para saber aonde foi criado, no caso, na MT. O Windows foi criado dentro da MT. Tem uma pasta Windows dentro da pasta MNT. Tá, perfeito. Tá aí, bom, até aqui então não está conseguindo criar. Provavelmente então
depois da criação dessa pasta, que é a pasta seria o próximo passo seria fazer o acesso no Samba. Deixa só um minutinho, deixa eu só conectar aí, você me aprova aí, só para eu digitar um negócio para você, que quem tiver aí já vê. Vamos permitir lá. No começo, professor, eu tive bastante dificuldade, porque eu não sabia que precisava criar essa pasta. Se você... É que eu vi o Fábio fazendo um negócio, aí me chamou a atenção isso aqui. Que você ia fazer... Me fala se você fez isso, ó. Isso aí mesmo. Dá um espaço em sequência. O que acontece quando eu faço isso? Eu estou falando pro Windows, pro Linux, você vai me xingar. Eu estou falando pro Linux assim, ó, para eu criar esse comando criar pasta. Ele vai criar uma pasta chamada mnt no barra e uma pasta chamada Windows lá no barra. Tá? Eu posso usar o comando mkdir para criar várias pastas ao mesmo tempo. Então, quando eu coloco assim, ó, barra mnt espaço barra Windows, ele está entendendo que é para criar uma pasta dentro lá do barra, criar uma pasta chamada Windows e criar uma pasta mnt. Tá? Só que a mnt já existe. Então, ele podia dar o erro. Então, na hora que ele tenta... então, na hora que ele tenta criar, ele vai falar, essa aqui já existe. Ele para e não cria essa aqui. Né? Ou ele criou, vamos ver se ele criou. Se eu der um ls-l lá no barra, se tiver uma pastinha Windows, ó, ele criou. Não estava nem abrindo essa tela para poder saber ver as permissões. Só estava abrindo daqui, ó. Sabe, do último comando da direita para frente, só abria ela. Sim. Onde está o bin, boot, só abria, esse restante à esquerda não abria. Ah, tá. Então, se ele estava pegando o ls só, se eu fizer assim, ls barra, ou se eu fizer ls menos 1. Isso mesmo. Tá? Aí o menos 1, tô pegando só a primeira tabela. Só o primeiro índice da tabela. Que na verdade o ls menos l, eu tenho uma tabela. E aí eu tenho um índice 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Tá? Então, assim, aqui confunde o quê? O L com o número 1. Tá? Então, toda vez que eu faço ls menos L, é L, não é 1. Mas é fácil confundir isso aqui, ó. Não. É LL menos LS menos L de listagem. Tá? Então, pensando no listagem. E aí, lá no barra MNT, agora tem a pastinha. Tá? Então, ele criou lá. Ele criou uma pasta. Na hora que você deu o comando mkdir espaço barra MNT espaço barra Windows, ele criou uma pasta Windows dentro do barra. E ele estava tentando criar uma pasta MNT dentro do barra. Só que ela já existia. Né? Então, ele avisava que essa pasta já existe. E aí, a partir do segundo comando, as duas pastas já existem. Ele vai ficar avisando, ó, eu não consegui criar porque já existe. Então, são coisas de prompt do Linux aqui. No uso, no dia a dia mesmo, sabe? No testar igual você faz. Vai testando, porque aí você vai vendo... Eu vou parar aqui. Você vai vendo como funciona. Não tem outro jeito. Esse comando do PWD, o que é mesmo? O PWD, ele mostra onde você está. Tá. Se você der um Enter, por exemplo, se eu executar um comando mkdir nova pasta, onde que vai ser criada essa nova pasta? Aí eu dou o PWD para ver onde que eu tô. Ele vai criar onde eu tô. Se eu não falar, se eu faço mkdir espaço barra mnt barra Windows, eu estou falando pro mkdir, comando criar pasta, ó, cria uma pasta lá naquele lugar. Né? Lá no barra MNT barra Windows. Estou criando uma pasta chamada Windows lá dentro. Ó, aí também é a mesma coisa, ó, Fábio. Isso, eu estou digitando para você ver se eu estou vendo. O que ele está fazendo aí? Você está falando para o Nano abrir 3 arquivos. Um arquivo chamado etc no barra, um arquivo chamado apt no barra e um arquivo chamado, se digitar sources.list também no barra. Então ele abre 3 arquivos ao mesmo tempo. Ele faz isso aqui. Onde eu reparei lá, tá na aí você tá falando, ele tá vendo que tá 1 de 2 lá em cima? Isso, aí a hora que eu saio dela, ele vai no sort list. Isso. É que você abriu 2 arquivos ao mesmo tempo.
e apagou. Bom, eu já tinha digitado. Ah, é que você editou com source com W ali. Ah, foi verdade. Aí não dava aquela... Tá. Isso. É que aí se eu colocar, por exemplo, colocar aquele deb, colocar toda a configuração correta, não vai funcionar, porque ele espera essa informação lá naquele arquivo específico. Mudou só seu primeiro espaço. É uma sequência. Aí agora é um caminho só. Sabe lá no Windows que eu digito o caminho C, Windows, /users, /desktop. Se eu colocar espaço em C, espaço, Windows, e aí, quer ver, ó, o caminho tá errado, dá um Ctrl X aí. Eu não tava vendo você digitando, põe para cima. Ó, começa no etc. Esse apt, essa pastinha apt tá dentro do etc. Hora de jantar. Etc, barra. Aí tem um barra antes do etc também. Isso aí. Ah, agora sim. Não tinha nem aberto essa tela. É isso aí. Deixa eu vou solicitar aí de novo. Só para apontar o mouse, tá? Se eu tô mexendo, quando eu dou esse comando, eu tô editando, esse aqui é o arquivo. Isso aqui é o arquivo que eu quero. Sources.list. Esse aqui é o arquivinho de texto. Esse arquivo de texto está dentro de uma pasta chamada pt. Essa pasta pt está dentro de uma pasta chamada etc. E dentro dessa, essa etc está dentro de uma pasta chamada barra. Tá? Então, quando eu coloco o caminho, eu estou falando, eu quero abrir o arquivo que está dentro do barra. Dentro do barra tem uma pasta etc. Dentro da pasta etc tem uma barra pt. Lá dentro da pt eu quero abrir o arquivo sources.list. Então, na verdade, eu não posso falar, seria errado eu falar que eu estou editando um arquivo, eu falo assim, que arquivo que você está editando, Fábio? E aí você me responde, eu estou editando o arquivo etc, /pt, /source.list. Tá errado. Você está editando o arquivo sources.list. Se eu perguntasse para você, aonde esse arquivo fica, onde o arquivo sources.list fica? Ele fica na pasta pt. E onde fica a pasta pt? Na pasta etc. Tá? E onde fica a pasta etc? Fica no barra. E onde fica o barra? O barra é a raiz. O barra não fica em lugar nenhum, é o barra. Tá? Seria a mesma coisa que falar, onde fica o C dois pontos? É o C dois pontos. Né? Onde fica a pasta Windows? Tá dentro dela. Né? E onde fica a pasta usuários? Tá dentro dela também, tá dentro do C dois pontos. Tá? Então só para a gente entender o que você está editando. Você está editando esse arquivo. E aonde fica esse arquivo? Fica aqui nesse local. Por isso que na hora que eu chamo o Nano, que é o editor, que está aberto aqui, seria o meu bloco de notas, e eu estou informando o caminho completo. Né? Então eu informo o caminho completo. Mas é isso aí. Tá, tem só mais um aqui. Eu acho que o problema que você teve foi justamente com esses espaços. Foi. O outro também, que é aquele que você passou, que é para fazer a alteração das permissões, que é o... já teria a pasta já criada, né? Aí ele entra, isso, 2 pontos no... dois traços, quer dizer. O primeiro é 2 traços, o segundo já é um tracinho só. Entre o no e o create é um tracinho só. Isso. Tá, só corrigir aqui então. Minha anotação tinha feito com 2. Aí tracinho, depois também tem mais traço. Não, só, de novo. Isso. Tem mais um espaço. Isso, agora é outro espaço porque é outra opção. Outra opção. Ela pegou, é home. Home. Aí. Passo. Agora menos. Menos. Disabled login. Disabled tracinho login. Disabled. Aí também é espaço ou tem menos? Tem o menos. É o menos também, mas ó, é disabled.
aqui, ó. Que é um A. Quer ver? Apaga mais 3 aí. Ah, tá. E aqui. Põe um A. Dá um tab. Não sei se ele vai completar. Dá tab. Tracinho de novo. Login. Ah, tá. Então isso aqui tá digitando errado, então. Na questão no eu tava colocando 2 menos, não é? Um menos. É um só. Tenta aí agora pra você ver. Ele não vai pedir para criar senha. Mas aí, não tava nem reconhecendo essa lista. Então, é porque aí ele não estava entendendo que parâmetro era esse que você estava colocando. Então ele estava te dando um erro que falou, tá, tudo bem, eu estou tentando criar, mas esse parâmetro que você pediu eu não conheço. Né? Então é por isso que ele dá erro. Então ele realmente dá erro por conta... Aí você pensa assim, mas... Você dá licença aqui, deixa eu só mexer num negócio aqui. Você fala assim, né? Você pode pensar assim, muita gente fala isso. Mas você se coloca uma vírgula errada, ele não funciona, né? E se eu falo para você aqui, sei lá, colocar, deixa eu ver uma opção aqui. Sei lá, eu falo assim, ó, você tem que clicar no OK em vez de cancelar. Aí você clicou no cancelar e não deu certo. Aí você fala, mas só porque eu cliquei no cancelar e não cliquei no OK, né? É o mesmo princípio, né? Mas eu coloquei 2 tracinhos, porque não existe 2 tracinhos, é um só. É porque ele não sabe o que é aquilo. Seria equivalente eu clicar numa opção errada. Né? Aqui no gráfico, no visual, a gente acaba se achando mais fácil. Né? Mas se você clicar numa opção errada, você vai ter um resultado errado. Se você colocar uma informação inválida, você vai ter um resultado negativo também. É a mesma coisa aqui. Você fala assim, nossa, porque eu coloquei um negocinho diferente, mas sinta-se como se, ao invés de eu clicar em maximizar, eu cliquei em fechar. Vixe, fechou só porque eu cliquei aqui? Só porque você clicou aí. Né? Mas tá um do ladinho do outro, é fácil clicar um no outro. É a mesma coisa. É que a gente é normal, é um erro normal. É extremamente comum. E para todo mundo, nada melhor para aprender isso aqui do que funciona, do que mexendo, fazendo, né? Porque isso aqui você grava, certeza que isso aqui você nunca mais esquece. Não, tanto que eu já digitei tudo isso aí. Mas Mas esse é mesmo, foi o que o museu foi os espaços. Para mim, eu tinha que dar espaço. Não, mas tá ótimo, tá ótimo. Assim, se o erro foi esse, maravilha. Tá? O problema, hoje, o que seria o problema? Não estou conseguindo, porque estou aqui, como é que cria a máquina virtual mesmo? Opa, aí já é um problema, né? No ponto que a gente está, já estamos na OC3, estamos chegando perto do projeto integrador, e você ainda não sabe como criar uma máquina virtual, que já deveria ter criado, né? Pode até estar apanhando no Linux, no Windows ainda, mas eu não sei onde que vai. Não, estou com uma dúvida, professor. Fala. O que é... Como é que cria uma máquina virtual mesmo? O que é VirtualBox? Não, instala o VirtualBox. Instala o quê? Virtual o quê? Né? Então, assim, entendam que esse aí é um nível, se alguém tiver nesse nível, espero que não, mas se tiver numa situação dessa, aí é um pouco mais preocupante. Porque concordo que já é uma coisa que já foi. Você consegue instalar o Linux? Eu consigo, daquele jeito que você ensinou. Se precisar de alguma coisa diferente, eu não consigo. Tá bom. Tá? Você consegue instalar um Windows? Consigo instalar o Windows. Né? Você consegue fazer um backup? Depois que eu rever essa aula, testar, não sei o que, talvez eu consiga, mas agora, se mandar eu fazer, eu não vou conseguir. Normal, tá? Então, assim, são coisas comuns. Não tem problema errar, não. O problema é a pessoa estar completamente perdida. Tá? E aí é um problema. Se alguém tiver nessa situação, estou dando de exemplo aqui, eu não sei se alguém está assim. Se alguém tiver assim, vem conversar comigo depois que a gente ajuda, tá? Tem que correr. Só que já é mais preocupante. Esse tipo de erro aqui que você mostrou, Fábio, isso aqui é normal, super comum. Né? E é assim que a gente grava mesmo. Com certeza que já deve ter dado algum pepino com alguém aí também. Agora também vou fazer de novo. Agora, pelo menos, vai para frente. É isso aí, tranquilo. Tenta lá fazer de novo, agora que você já viu esses detalhes. Se aparecer algum outro que não está dando certo, dá uma conferida
no esquema de espaço, de alguma coisa assim. E se realmente você acha que está certo e não está indo, alguma coisa, aí você me manda uma mensagem, me dá um toque lá que eu vejo. Manda um print lá que é fácil de ver. Tá? Beleza, te agradeço. Que é isso. Vamos aí para isso. Amanhã eu vou pedir uma atividade. E vai envolver isso aí que a gente fez. Compartilhamento de arquivo e da questão do backup. Então, o que eu vou fazer? Essa atividade ainda não está pronta, tá? Mas só para adiantar para vocês o que eu pretendo fazer. Eu vou passar eu gosto muito de trabalhar com isso, de passar um cenário. Né? Então, vou passar um cenário para vocês com a pessoa que está com uma dificuldade. E aí, o que vocês vão sugerir de solução? Tá? Então, ainda não sei se vai ser uma coisa que vocês vão fazer na prática, ter que montar a máquina virtual e fazer, ou se vocês vão ter que me dar a sugestão de solução, de melhoria, o que deve ser feito, e os comandos envolvidos, as coisas assim. Tá? Mas vai ser baseado nisso. Então, vou dar uma situação problema para vocês resolverem, que tem a ver com o que a gente tem visto, tanto de compartilhamento de pasta e de backup, solução de backup. Beleza? Belezinha. Beleza. Aí já é uma situação que eu vou pedir para entregar. De alguma maneira, vocês vão entregar isso. Se for configuração em máquina virtual, vai ter print. Atividade de cadeia. Se for arquivo... Como é que é? Atividade de cadeia. Não. Atividade... Vai ser igual fazer a filmagem lá do outro. Atividade boa. Atividade de preso. Atividade boa. Legalzinho. Mas aí já para contar como atividade, né? Participação, essas coisas. Então, assim, quem não... professor, mas amanhã eu tô com compromisso, não sei o quê, não tem problema, eu não vou... Amanhã é um tempo hábil que vocês vão ter para fazer para isso. Aí fica a critério de cada um. Ao invés de, não quero fazer amanhã, vou fazer no sábado, vou fazer no domingo, aí é literalmente problema seu. Quer fazer no domingo, faz. Você acha mais fácil, maravilha. Só que eu tenho que dar... na segunda. Aí, só que eu tenho que dar um tempo para ser feito. Eu sempre vou dar tempo para vocês fazerem dentro do tempo de aula. Contando que sempre vai ter alguém que fala, até para a questão assim, deixa eu ver. Até para a questão assim, Sebastião, de ter a pessoa, eu sempre vou contar assim, Besone, você pode contar comigo aqui na hora da aula. Fora do horário de aula, eu sempre tenho alguma coisa para fazer, eu tenho trabalho, eu tenho que cuidar de casa, não interessa. Eu tenho compromisso fora desse horário. O horário que eu tenho para estudar é esse horário aqui da aula. Então, eu sempre vou dar esse horário. Né? Se eu peço alguma atividade, eu costumo dar esse horário para ser feito. Né? Aí, se vai entregar na segunda-feira, se você tem todo esse espaço e quer fazer dentro desse espaço, aí é critério de cada um. Né? Se você tem mais tempo, você vai ter mais tempo para fazer. Mas todo mundo vai ter a sexta-feira para ela fazer, entendeu? Só tem o tempo da aula e o domingo. Sexta-feira 13 ainda, hein? Mesmo, hein? Amanhã é sexta-feira 13, hein? É o dia de travar as máquinas. Ô, professor, Diga. Voltar um pouquinho lá na hora que a gente está acessando a pasta compartilhada do Windows pelo Linux, que a gente faz todos os arquivos, tudo. Qual que é o comando que a gente dá para sair das pastas e voltar pro início lá do Linux? Onde a gente tivesse... Como assim? Por exemplo, você entrou na pasta e quer voltar na que você estava. Não, a gente entrou tudo, né? Criou lá no Windows e foi criando os arquivos para deixar lá na pasta compartilhada. Aí agora eu quero sair de tudo isso que eu fiz e voltar pro login inicial do Linux, do root lá, que a gente entra normal, na hora que a gente loga. Tá aí, seu computador tá assim? Tá ligado aí? Não, para sair tudo, eu reiniciei ele, porque eu não sabia o comando para voltar tudo, para sair das pastas. Você dá CD ou logout, se eu não me engano. Isso aqui, ó. Para iniciar. É o que eu faço. Ah, tá. Não, eu faço sem esse tio aí, professor. CD espaço tio. Sabe para que serve o tio? Fala aí. Tio igual a pasta home. Deixa eu dar uma olhada aqui. Eu não lembrava que voltava, aí eu acabei reiniciando a máquina para sair, sabe? Tá. Ó, para você voltar para uma pasta anterior, uma pasta acima, né? Por exemplo, vamos supor que eu entrei na pasta home e eu quero voltar para uma pasta acima dela, que é o barra, é cd espaço ponto. Tá? Cd espaço ponto. Não entendi, repete de novo. Eu tô na pasta... Deixa eu mostrar aqui.
Melhor, né? Eu tô falando aqui, idiota. Professor, para mim sair dessa pasta aqui, ó, é que eu fiz a mesma, eu tava acompanhando aqui, eu entrei aqui, eu não quero criar nada. Como é que faço para sair daqui? Ó, peraí. Então, eu tô aqui, ó, eu vou entrar na pasta /home. Tá? Vocês concordam que essa aqui é a pasta barra, que é uma pasta, ela tá acima da pasta home, certo? Sim. Ela tá para cima. Eu quero voltar, eu tô na pasta home, eu quero ir para a pasta barra. CD espaço, ponto. Tô na pasta barra agora, tá? Então essa é para voltar uma pasta acima. Eu quero voltar na pasta home do usuário que está logado. CD espaço til. Aí Ó, esse tio ele já volta automaticamente para inicial ali. ele volta para a pasta home. A pasta home é a pasta que você loga. Tá? Se eu estou logado com o root, a pasta home do root /root. Se eu estou logado com o usuário comum, né? Vamos supor que eu tenho um usuário Debian aqui. A pasta home daquele usuário comum vai ser /home/ o nome do usuário. Tá? Bom, então, deixa eu ver aqui se eu pelo usuário que eu tô. Debian. Ó, tem o usuário Debian. Eu tô na pasta home. Tô na pasta home. Sempre entra no root, tá? Só para mostrar aqui, ó. A pasta home do Debian é /home/Debian. A pasta home do root é só /root. Eu só quero mostrar, só para mostrar que o root ele nunca tá ele não tá dentro dessa pasta, ele tá direto no barra. Tá? Todos os outros usuários estão dentro da pasta home. O usuário root é diferentão, ele tá dentro do /root. Cara, tá? É o Vzone da vida. Não, jamais. Tá? Jamais. Tá lá, ó, pwd /root. Então, se você entra lá, cd mnt /windows não sei o que lá, o que mais que tiver, aí eu quero voltar, cd espaço til. E essa daqui, anterior. Professor, aproveita que o til é isso aqui, ó. Ele é igual à pasta home do usuário logado. Tá? Ele sempre vai ser esse til. Se eu der cd espaço til, eu estou falando para ele, ó, vai na pasta home do usuário que eu estou logado no momento. Que usuário que eu estou logado? É o que está aparecendo aqui, ó. Tá? E voltar uma pasta acima, cd espaço ponto. Isso aqui, ó, idêntico do Windows. O tá? CD pasta, o cd ponto, você volta uma pasta acima. Se eu tô aqui no caso, eu tô no /root. Se eu deixar cd espaço ponto, eu vou pro barra. Lá, agora se eu der um pwd aqui, eu tô no barra. É que eu vejo às vezes você tá num arquivo, aí você tá digitando, configurando o arquivo. Do nada você sai e vai pra pasta normal, onde que você digita as coisas. Depois você volta do ponto onde você tava editando o arquivo. Como é que você faz? Tipo, eu tô com um arquivo aberto no Nano, no texto. Aí tô digitando aqui. Lá. Aí do nada você sai, configura alguma coisa que volta do ponto onde você parou. Eu tô aqui, tô digitando aqui, né? Aí eu vou para outro diretório. Isso. Assim. Tipo assim. Isso, é só direto. Tô aqui e vou para cá. Aí do nada você volta para ele. Como é que faz isso? Isso. Aqui eu tô mudando de TTY. TTY é a tela que eu tô logado, tá? O Debian aqui, ele tem 6 TTY. Tá vendo lá em cima? TTY2. TTY2. Eu tô aqui no 1, tá? Esse é o 2, o 3, o 4, o 5, o 6. O 7, o 7 seria o gráfico. Ó, não façam, tá? Não faz. Para eu sair... você vai descobrir. Ó, TTY2 e TTY1. Para você alternar entre essas TTYs, dentro da máquina real, se você tivesse com Linux instalado na sua máquina real, Ctrl Alt e os F1. F1 é o TTY1, F2 TTY2 e por aí vai. Tá? Então, Ctrl Alt F2, estou na TTY2. Ctrl Alt F1, estou na TTY1, que é a que eu logo. Tá? Desse jeito, eu consigo executar 2 comandos ao mesmo tempo, com o mesmo usuário, em TTYs diferentes. É como se eu conseguisse logar várias telas diferentes. Tá?
Coisa que o Windows não faz. O Windows não faz. Agora, como é Ctrl Alt, dentro do VirtualBox, para eu fazer esse comando, eu tenho que usar o Ctrl do lado direito e o F1. Seria o equivalente ao Ctrl Alt, tá? Então vocês aí tem que fazer Ctrl do lado direito, F1, F2, eu estou na TTY2, F3, eu estou na TTY3. E todas essas outras TTY, elas vão aparecer assim, ó, login. Tá? Porque você não logou nela, você logou nessa. Se eu der um exit aqui, ó, TTY1, TTY2, TTY3, TTY4. E como é que faz para fechar as TTY? Não, ela vai ficar aberta. Elas já estavam abertas, né? Ah, já estavam lá. Eu sei que não estava mexendo. Isso. Acho que só a minha que não tá, então. Peraí. Você tá com o VirtualBox, é o Ctrl do lado direito. É a tecla hospedeiro e o F1. Por isso que eu falei. A 7 não vai. Não abre. Então, a 7 é se tivesse ambiente gráfico. Aí ia ser o ambiente gráfico. Se você tá num Linux que tem ambiente gráfico, e aí você quer ir para uma tela dessa aqui, é só você apertar Ctrl Alt F1. Bem bacana. E aí o ambiente gráfico continua lá rodando. Tô lá, tipo, configurando alguma coisinha, do nada tem que mexer num diretório. Isso. Ali, aí eu vou, TTY2. Isso. E se você tem o Linux gráfico lá no seu computador real, por exemplo, aí você não quer que ninguém mexe, você sai da TTY7, né? Você não sai, você deixa ela lá rodando, entra na TTY1 e deixa essa tela lá aberta. Ué. A pessoa não consegue sair daquilo a não ser que ela faça Ctrl Alt F7. Só se ela for um manjador. Tem que manjar das manjarias. Entendeu? Então é isso que eu faço às vezes. Eu não posso sair do arquivo, mas eu quero ver uma outra coisa. Né? Eu tô lá naquela tela aqui, vendo a configuração de rede, mas eu não lembro qual que é o nome da minha interface. Então eu vou lá na TTY2 e dou um IP address. Porque eu vi você fazendo isso em algumas aulas. Aí eu vi aqui, é esse nome aqui. Então eu vou voltar lá na 1 e agora eu acerto o nome. Tá? Na hora que, quando eu vi no vídeo lá que você entrou nessa interface aí, que você apagou tudo rapidão, eu falei, caralho, como que ele fez isso? O cara é rápido demais, velho. Mas é o costume, o costume de usar, assim, você esquece de comentar o que você tá fazendo. No outro vídeo você errou o comando, aí apareceu KKKK. Aí eu falei, tem que apertar o Ctrl e K, certeza. Aí eu saquei. Mancada minha, desculpa aí. Mas é isso aí, viu, pessoal? Beleza. Esse último que você falou do Ctrl Alt F10, F7, você tá lá no ambiente gráfico, né? Isso. E aí você faz essa alteração da TTY no gráfico. Isso. Que aqui, no caso, no virtual, só o Ctrl, o F2, F3, F4, né? E lá no gráfico, você tem que acrescentar o Alt. Isso mesmo. Ó, se eu fosse fazer... se eu fizesse a instalação aqui do ambiente gráfico, né? Acho que vai demorar uma vida, mas vamos ver. Eu tenho o... Você tem, né? Não, eu apaguei. Eu tava com o ponto, eu deletei porque eu não gostei de mexer com ele. Então, normalmente, né, é a TTY7 ambiente gráfico. No Deepin, aquele chinesinho lá, ele é 1. O 1 é o gráfico. Então, eu alterno por 2, por 3, por 4, por 5, por 6 e por 7, que são texto. E o 1 é o gráfico. O Deepin eu tenho no meu outro note, depois eu testo nele. Vamos ver, até que tá indo rapidinho. Então, o Visone, a parte da clonagem, de usar o Godzilla, você que vai passar, né? Você que vai estar ensinando a mexer com ele. Vou mostrar. Clonezilla. Simplesinho. A gente vê assim. Deixa eu só terminar isso aqui. Tô instalando um negocinho. Ô, professor, o serial, por exemplo, igual tipo, que eu tenho aqui do meu Windows 10, esse serial serve para mim ativar outros Windows? Por exemplo, se eu mudar para outro computador assim, que eu não tenho Windows, eu posso ativar através desse serial que eu tenho aqui ou não? Então, teoricamente sim. Tá? Por que teoricamente? Porque se você para de
você ativar 2 Windows com a mesma serial, vai funcionar o último, né? O último que você ativou. Tá Em algum momento, aquele primeiro lá não vai funcionar mais, tá? Mas sim, ele não você ativou uma vez e perdeu. Ele serve para uma máquina, por vez. Então, se você ativar numa segunda máquina, ok, maravilha. Contanto que aquela outra máquina você para de usar, com aquele Windows. Porque em algum momento vai dar um conflito aí, ele vai parar, tá? Eu achava que ficava sempre registrado na Então- placa-mãe. Então, por exemplo, se a gente for fornecer para um cliente algum dia, o cliente vai ter que pagar o Windows à parte. Ah, sim, sim. Você pode instalar. O que se faz hoje? Você instala o Windows, né? Só que você tem que deixar claro, se a pessoa não tem o Windows, não comprou, não sei o quê, falou, não, tem que comprar, e agora tem que ir lá comprar, não. Eu posso instalar para você, ele funciona por um tempo, aí por 30 dias em teste, né? Então ele pode fazer uma degustação no sistema perfeito, funcionando tudo. Só que para ele usufruir, se ele gostar, aí você tem que falar, ó, contata algum revendedor autorizado, liga no telefone da Microsoft, que eles te passam um revendedor autorizado, mas Calunga, Walmart, esse lugar tudo vende. E aí fala, eu quero uma licença, eu quero comprar uma licença do Windows 10 Home. Aí você faz a ativação, né? Você pode até você ir lá e fazer a ativação para ele, se você quiser. Mas é super simples. Professor, Diga. eu aqui na minha máquina não tinha um Windows 10 ativado. Dá para usar normalmente ele sem precisar ativar nada de 30 dias. Dá para continuar usando, usufruindo normal. Você não vai ter aquelas regalias que você tem. Algo errado não tá correto aí, sabe? Não, é sério, professor. É que veio já próprio deles instalada a versão trial de 30 dias. Deu 30 dias, eu continuei usando. Quando chegou o PC, eu só ativei mesmo porque eu peguei lá da Senac. Ah, sim. Então, o que eu tô falando, para efeitos de... depois a gente vai entrar nesse assunto, tá? De licenças, mas para efeitos legais, tá? Para efeitos legais, o que interessa que você tenha, né? Para você estar regular, você tem que ter a nota fiscal de compra falando que você comprou uma licença de computador, tal. Uma licença do Windows 10. Você está usando o Windows 10, você tem a licença dele, não interessa se está ativado, sabe? Para a Receita Federal, para a polícia, para todos os efeitos de regularização, você tem que ter a nota fiscal de compra. Não, eu tenho esse computador e está com o Windows 10 e está legalizado. Tá, não quero saber. Você me mostra a nota. A nota que é a comprovação. No caso do nosso, ele está atrelado a uma licença de estudante. Aí é diferente. Se você estiver usando essa licença de estudante para produção, ou seja, num comércio que você tenha, está irregular. Se o seu comércio depende do Windows para funcionar, para ele vender, está lá rodando alguma coisa, então você está usufruindo daquele software com fins comerciais. E aí, essa licença que a gente tem não serve para fins comerciais. Aí você está ilegal. Então, aí você tem que se regularizar. Você não vai levar uma multa, você vai levar uma chamada. Falar, então você precisa regularizar isso aqui. Né? E aí você tem que ir lá, então, o que você tem que fazer? Comprar uma licença. Você não precisa nem mexer no computador, você só precisa comprar a licença. Uma licença que seja válida para uso comercial, que é o Windows Professional, né? No caso. O que você atualizou aí, professor? Eu instalei o ambiente gráfico. Pelo próprio... Eu tinha LibreOffice, não abriu, professor? Porque você não tem ambiente gráfico. Então, demorou uma cota para instalar. Você instalou através lá do Debian. Isso. Do apt. Isso aqui, ó. Você chama ele apt get install LibreOffice. Esse aqui você instala o ambiente gráfico. Esse ambiente gráfico eu estou usando, que eu chamo XFCE, tá? É um bem levinho, só para mostrar. Então aqui eu tô com ele aqui. Então dá uma olhada aqui, ó. O meu barra, eu tô no barra, tá vendo? Barra, etc. Vou instalar aqui também. Ó. Network. Ó, interfaces aqui. Deixa eu ver se eu tenho. Não tem nada aqui para abrir ele. Duro que eu não tenho nenhum.
Não tem nenhum aplicativo para... Agora você voltou pro texto. É, que eu quero instalar um negócio. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Ah, agora eu não lembro para visualizar. Deixa esse aí rodando. Mas aqui eu consigo, se eu visualizasse, né, se eu conseguisse visualizar aquele, que eu só instalei o ambiente gráfico, não instalei nada. Aí eu ia ver o conteúdo daquele arquivo, que é o interfaces. Tá? Então ele está lá, ó, interface está dentro do... Estou compartilhando ainda, né? O interface está dentro do network, que está dentro do etc, que está dentro do barra. Tá? Aqui, ó, voltar para cima, cd espaço, ponto. Voltei para cá, agora estou no barra etc. Se eu desse um ls, eu ia ver isso aqui. Tá? Se eu vim no etc, eu tenho o samba, não tem? Então procura aqui, ó, o samba. Ó, smb.conf. Tá? E quando eu faço nano espaço barra etc, barra samba, barra smb.conf, eu estou abrindo esse arquivo aqui, que está dentro do samba, que está dentro do etc, que está dentro do barra. No caso, realmente, o barra, ele é o home, é o principal, né? Isso. Sempre vai ser o principal. Vamos ver se... Aqui eu vou abrir, ó, com o editor de texto. Tá? Então tá aqui, ó. Tá lá no finalzinho dele, ó. Tá? Se eu vou lá naquele... network, né, Bu? Network. Barra interfaces. Tá? Aí eu abri ele. Mas se eu quiser, sei lá, barra etc, barra... Tem no source list também. Ó, network interfaces. Eu vou abrir com ele, com o Emacs. Tá? Então aí eu consigo ver o conteúdo, é o mesmo conteúdo. Se eu tivesse um ambiente gráfico, era assim que eu ia editar os arquivos. Tá? Desse jeitinho aqui. Beleza? É só um jeitinho de ver como que dá para você visualizar isso aqui, né? Como que aparece isso aqui no ambiente gráfico. Tá? É isso aí então, pessoal. Por hoje é só isso. Já choveu? Já parou de chover? Ô, professor, como a gente vai fazer a mesma atividade amanhã relacionada às atividades de permissões que a gente fez lá daquela última vez, como que ficou aquela última atividade? Como você não deu resposta nem nada? Deu certo? Você chegou a corrigir as coisas ou... Não, ainda não. Ainda vou ver. Beleza. Qual atividade? Aquela a primeira do preso que você falou. Atividade preso. Presidiário. Presidiário. A primeira das permissões, que depois ele até corrigiu. Isso. Eu só fiz a correção aqui na aula, mas eu não corrigi um a um, não. A sua correção, eu vi que eu errei naquela parte das pastas.